Graças e paz a todos, irmãos, amém. É, Desde já peço desculpa por não ter semana passada, porque eu larguei tarde, aí cheguei aí em casa, era mais de 8h30, aí não deu tempo de fazer. Mas hoje, com a permissão de Deus, a gente vai fazer hoje. Então, é, como no último episódio, nós, nós vimos de Tito, capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Hoje nós vamos ver do versículo de 5 a 9. É, Antes de começarmos, eu peço ao irmão Felipe que faça uma oração para começarmos. Assim haremos. Senhor meu Deus, meu Pai, que somos gratos porque o Senhor nos concede não somente o poder respirar, Senhor, mas nos concede a tua graciosa salvação. Que possamos, nesse momento, glorificar o teu nome ao ouvir e meditar sobre a tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa utilizar-se de Luiz nesse momento para ser canal, Pai, da transmissão da tua palavra no nosso meio. Que a tua glória possa ser manifesta e que possamos aprender e refletir na tua palavra. É isso que te pedimos e no nome do teu filho amado Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Primeiramente, vamos ler do versículo 5 ao 9. Depois é, vamos comentar cada um dos versículos. O versículo 5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É, Aqui no versículo 5 ele já começa falando assim: Por esta causa te deixei em Creta. Mas que causa é essa? Aqui no versículo 4 ele já diz: A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ele deixou Tito em Creta justamente porque ele confiava em Tito como se fosse o filho dele. Mas não filho verdadeiro, mas filho na fé. É, que ele confiava tanto em Tito que deixou ele tomando conta do território inteiro de Creta. Para aqueles que não faltaram a aula passada, Creta era uma ilha que ficava da Grécia e que era muito grande, tinha várias cidades ali em Creta. Tanto que tem até uma lenda que lá das mitologias antigas da Grécia, que fala sobre um herói chamado Perseu, que ele lutou lá contra um bicho chamado Hidra, que é aquele bicho lá de 7 cabeças, que cada vez que você corta uma, aí vai nascendo duas no lugar. Aí esse Perseu, ele foi lá e cortou uma cabeça, viu que nasceu duas, foi cortou mais e quando viu que não tinha jeito, ele foi lá e puxou lá uma cabeça de medusa de dentro de um saco. Isso aí é papo para outra história, como é que ele arranjou essa cabeça de medusa. Aí ele pegou lá a cabeça da medusa, apontou lá para o bicho lá, e o bicho virou pedra. Aí essas pedras foram caindo e surgiu a ilha de Creta. Aí é tão fantasiosa essa história que, se você for ver o território de Creta, são várias cidades ali dentro daquela ilha. Tem nem como. Enfim, voltando aqui à explicação, ele diz: para que pusesses em ordem as coisas restantes,
como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Esse conforme te prescrevi dá a entender que ele já tinha falado para Tito o que que ele tinha que fazer. Ele só estava meio que dando uma pincelada sobre o que eles já tinham conversado antes sobre isso. E aqui, a partir do versículo 6 ele já começa com as características do servo, do ministro de Deus, que ele já começa aqui. Alguém que seja irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não que não está em disciplina ou que quando você olha para ele você não vê defeito nenhum. Esse aqui é o repreensível. Também tem aqui marido de uma só mulher. Aqui nesse marido de uma só mulher tem duas interpretações possíveis. Uma delas é que é, a pessoa não pode casar mais de uma vez, tem que ser fiel a uma só mulher. E a outra interpretação é que naquela época as pessoas podiam ter mais de uma mulher. Aí aqui uma das interpretações é que só podia ter, para ser ministro de Deus, só podia ter uma. Tanto que nós temos vários exemplos na Bíblia que não dá muito certo ter mais de uma mulher. Tanto que o rei Davi, nós vemos, nós vemos lá na história dele que, mesmo com tantas mulheres que ele tinha, ele foi se meter com a mulher dos outros. Tem também o Salomão, que desobedeceu a Deus e se casou com mulheres estrangeiras. E isso causou que as mulheres incentivaram ele a adorar outros deuses, tanto que Deus enviou Haddad para castigar ele. Eu não sei o que é que Haddad fez, mas está lá escrito. Provavelmente deve ter colocado imposto sobre ele. Enfim, no próximo ponto de que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução. Aqui nesse caso, e nem são insubordinados. Nesse caso é que se a pessoa ela não consegue nem cuidar da sua própria casa, como é que ela vai cuidar da casa dos outros, que é, no caso a casa de Deus? É, fica complicado, né? É por isso que ele diz que os filhos devem ser crentes e não insubordinados, não acusados de dissolução, justamente por causa disso. Porque aquele que sabe cuidar da sua casa, ele também pode cuidar, tem a capacidade de cuidar da casa de Deus também. Também aqui no versículo 7 ele diz aqui, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Eu achei interessante essa palavra despenseiro, eu fui olhar aqui no dicionário, tá aqui o dicionário, tem dizido aqui no dicionário, despenseiro, encarregado numa comunidade do fornecimento e administração dos gêneros alimentícios. Como a palavra de Deus é o alimento para nossas almas, e, então o dispenseiro seria aquele que distribui o alimento para os outros irmãos. Nesse caso, seria o presbítero, o diácono, enfim, aquele que estiver no pregando. É de não arrogante, não irascível. Aqui é outra palavra meio estranha, irascível. Eu olhei aqui também de novo, olhando no dicionário, aqui é a palavra irascível, que significa que se ira, se irrita, se encoleriza com facilidade, irancudo. Então, para aquele que quer ser um ministro de Deus, ele não pode se irar facilmente. Ele deve ser um longânimo, paciente e não se irar com facilidade. Voltando aqui ao texto,
não dado ao vinho. É meio óbvio essa aí, porque aquele embriagado, ele perde a razão, ele não tem razão de si, não tem controle sobre si mesmo, então ele não pode ministrar a palavra. É, aqui, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe ganância. É, é assim como eu lembro de ser cobiçoso, ganancioso, eu lembro daquela história do jovem lá que Jesus falou com ele, e ele disse que ele praticava todos os mandamentos. Aí Jesus falou: então vende tuas coisas e dá aos pobres. Aí ele abaixou a cabeça e foi embora, porque no coração dele, ele amava tanto dinheiro que ele não estava a fim de abrir mão do dinheiro para poder seguir a Cristo. Também no capítulo 8 não, no versículo 8 diz assim: antes hospitaleiro, também a palavra hospitaleiro dá a entender também que como a igreja naquela época as reuniões eram feitas em casas, nas casas das pessoas. Ser hospitaleiro é uma questão muito importante, porque você está abrindo a sua casa para que outras pessoas possam entrar nela, para poder fazer a reunião. Então, você precisa ser hospitaleiro, receber bem as pessoas. Enfim, aqui também tem amigo do bem, é aquele que está sempre, como é que se diz? Tá sempre de boa, tá sempre de bom humor, está sempre buscando o bem. É uma pessoa boa, que é generosa. Também aqui diz sóbrio. A palavra sóbrio também não é só em questão da bebida, mas em questão da racionalidade, que a fé é uma coisa racional, que quando você não está sóbrio, você não tem razão, você perde a razão de si. E também, ó, voltando aqui no dicionário, é, aqui fala sobre a palavra sóbrio. Moderado no comer e no beber, disse daquele que não está alcoolizado, discreto, moderado, sem excesso de ornamentação, sem luxo e simples. A pessoa sóbria também é uma pessoa humilde, sem exageros e sem nada muito extravagante. Que também diz justo, piedoso e que tenha domínio de si. Que também essas palavras meio que confirmam as que já vieram anteriormente. E aqui diz também, no versículo 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Palavra fiel que ele fala é justamente a escritura, que é a nossa regra de fé e prática. Então, quem está pregando a doutrina, ele tem que estar firmado na Escritura, porque é exatamente a palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Também, cadê? De modo que tenha o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Que diz aqui, para exortar pelo reto ensino. É aquela, né? Como é que você vai exortar o seu irmão que está em pecado se você não conhece a lei? Você precisa primeiro conhecer a lei para poder ensinar aos outros. Você não pode ensinar aquilo que você não conhece. E também para convencer os que o contradizem, é como diz na palavra de Deus, para você responder àqueles que perguntarem sobre a razão da vossa fé. Você precisa estar preparado para aqueles que vão tentar te derrubar,
contradizer. Existem muitos por aí que vão tentar te enganar, dizer que não Deus não falou assim, desse jeito. Assim como lá em Gênesis 3, que a serpente fala para Eva, ah, certamente não morrerás. Quando Eva diz que aquele que do fruto comer, certamente morrerá. Aí a serpente vai lá e fala, não, você não vai morrer. Isso é mentira. Ou seja, quando você não está firmado na palavra, você facilmente é enganado por qualquer um que tentar te convencer do contrário. É, agora, vamos abrir para. Ah, não, antes de abrir para os comentários, vamos às considerações finais, que um dos ensinamentos aqui um dos maiores ensinamentos aqui, justamente está apegado à palavra. Que nós devemos sempre estar buscando a Deus na sua palavra, justamente por causa disso aqui, para estar sempre prontos para poder ajudar o nosso irmão, para suportá-lo, para conseguir exortá-lo para que ele não venha a cair em pecado, e até mesmo nós mesmos, nós precisamos dessa exortação para nós mesmos, e também para que não sejamos enganados. Outra observação aqui é justamente a questão de ser hospitaleiro, que nós devemos estar sempre prontos para abrir as nossas casas para recebermos os nossos irmãos. Porque assim como em Atos, as pessoas iam de casa em casa dividindo pão, vendendo suas propriedades, nós devemos ajudar os nossos irmãos que estão em necessidade. E também outra coisa aqui que aparece mais de uma vez é a palavra irrepreensível. E nós devemos sempre buscar ser irrepreensíveis diante de Deus e dos homens também. Que as pessoas possam olhar para nós é, e não ver defeitos, para que nós sejamos irrepreensíveis diante deles. Agora vamos abrir os comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? O Felipe, eu sei que quer falar alguma coisa aí. Alguém quer falar alguma coisa? Se, Acho que eu pensei que Gerson ia falar alguma coisa. Mas acho que um comentário que eu faria, que eu vou fazer, obviamente, é a questão de como ele usa presbítero e bispo de maneira intercambiável, né? Porque, por exemplo, na história da igreja, a Igreja Católica adota o termo bispo para se referir a uma pessoa que está em posição de autoridade sobre outros presbíteros, né? Nesse sentido. Então, um bispo seria alguém superior, que supervisiona uma área ali maior, enquanto que o presbítero é alguém mais local, mais individual. E aí, nesse texto, o apóstolo Paulo aponta para Tito, ele diz, de maneira sinonímica, ele fala presbítero, logo no começo, no versículo 5, presbíteros, mas depois ele vai lá e diz, no versículo 7, bispo. Ele está falando da mesma coisa, diferente da interpretação que a Igreja Católica fará na Idade Média, colocando o bispo como alguém superior a presbíteros, quando bispo e presbítero são a mesma coisa, né? São as pessoas, são os pastores da igreja local, né? E essa interpretação de bispo como alguém superior é posterior, que os católicos vão adotar, que os episcopais vão adotar, do bispo como alguém superior, o episcopos. Tanto é que no comentário do Hernandes, ele diz assim, os dois termos, presbítero e bispo, são usados para descrever o mesmo líder. E ele usa como referência também Atos, capítulo 20, o versículo 17 e o versículo 28. E ele diz mais, assim o presbítero e o bispo são termos correlatos
e devem destacar características distintas do mesmo líder. O termo presbítero refere-se à maturidade e à experiência do líder, enquanto o termo bispo diz respeito à sua responsabilidade e função de supervisão pastoral. Tanto é que a gente, na igreja presbiteriana, a gente não tem o ofício de bispo, porque a gente entende, e é a interpretação correta, que quando a gente lida com o presbítero, aquele presbítero também é um bispo. Só que a gente prefere chamar pelo termo de presbítero, né? Até o nome presbiteriano, né, vai colocar nessa questão. Mas o bispo é a mesma, dizer que o bispo na Bíblia, né, é a mesma coisa que o presbítero. Não são dois cargos distintos, são o mesmo cargo chamado por nomes diferentes para destacar características diferentes do mesmo ofício, mas é a mesma coisa, né? É a mesma função. Aquele que vai liderar, ministrando a palavra, supervisionando a igreja, né? A comunidade, não é um cargo superior ao outro, são sinônimos no texto, né? E aqui na minha Bíblia de estudo, ele fala sobre presbíteros. Aqui diz que presbíteros são dirigentes de igreja e os bispos se refere ao mesmo ofício, só aqui tem dizendo outra tradução possível, o que preside a comunidade, que tem escrito em 1 Timóteo 3, 1. Aqui também tem uma nota do Atos 20, 28, que tem uma nota aí que, enfim, alguma nota aqui da Bíblia. Alguém mais vai querer fazer algum comentário? Irmão Felipe vai falar alguma coisa? Então, Acho é, que, acho tá que já foi. desligado o microfone. Então, se ninguém mais vai falar, é, eu peço ao irmão Jefferson que esteja orando nesse momento para encerrar. Amém. Assim, Amém. soberano Deus, eterno Pai, te agradeço, ó Deus, por esse momento, por estarmos, ó Pai, aqui reunidos, estamos unindo a tua palavra, por estarmos meditando, ó Pai, o que você tem falado por meio dos teus servos. Agradeço, ó Pai, pela vida de Luiz, por todos aqui, ó Pai, que se dispuseram a estudar o texto, a se colocar à disposição, Senhor, para ensinarmos a tua palavra, para aprendermos cada dia mais e compartilharmos aqui unidos, ó Pai, ouvindo a tua palavra, crescendo em graça, sabendo que por meio desse aprendizado, por meio, ó Pai, dessa dedicação, sabemos que o Senhor que está operando em nós, tanto essa vontade, tanto também os benefícios, Senhor, de podermos meditar em tua palavra, que é reconhecer, ó Pai, a tua verdade, recebermos, ó Pai, a tua verdade que nos liberta, que nos ensina e que é um alívio, ó Pai, em nossos corações. Assim eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus, que venha para tudo sempre. Amém. Amém.